Olá, tudo certo por aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que levanta uma questão, olha, fundamental. Com tantas igrejas diferentes no mundo, como é que se pode identificar a original, aquela que foi fundada por Cristo? Vamos dar uma olhada no argumento sobre a origem e a legitimidade da Igreja de Deus, usando as Escrituras como nosso mapa. O ponto de partida do nosso material é exatamente esse. O cenário religioso de hoje em dia pode ser bem confuso, né? São milhares de denominações e cada uma ensina uma coisa. Essa variedade toda acaba levantando uma questão super importante para quem está buscando a verdade. Bom, vamos entrar nesse assunto. A fonte que a gente está analisando descreve o mundo de hoje como um verdadeiro turbilhão de informações e doutrinas, principalmente na área da religião. E é aqui que está o grande desafio. Sem uma base bíblica sólida, fica quase impossível navegar no meio de tantas interpretações que muitas vezes se contradizem. O material argumenta que a resposta não está em opiniões, mas sim numa origem que possa ser verificada. E é aqui que o nosso material traz uma analogia muito, mas muito poderosa. A ideia de legitimidade. Pensa só na igreja não apenas como uma organização, mas como se fosse um documento legal que precisa de autenticação. É exatamente isso. Pensa assim, um documento como a escritura de uma casa só tem valor se for registrado em cartório, tudo certinho, né? A fonte argumenta que a igreja verdadeira funciona do mesmo jeito. Ela precisa ter um registro histórico e doutrinário que liga ela diretamente ao seu fundador. Qualquer outro movimento religioso fundado depois por outras pessoas não teria, segundo essa visão, essa mesma legitimidade. Para encontrar essa origem, o material nos leva numa viagem para muito antes do Novo Testamento. A história do povo de Deus não começa lá em Mateus. As raízes são muito mais profundas, formando uma linhagem espiritual que nunca foi interrompida. E essa linha do tempo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Começa lá no Éden, com a primeira promessa sobre o Messias. Passa por Noé, que garantiu a continuidade da humanidade. Chega em Abraão, o pai da fé, e se firma na nação de Israel. Não é uma história de substituição, mas sim de progressão da mesma família de Deus. E aqui está o pulo do gato. A promessa feita a Abraão nunca foi só para um povo. A intenção de Deus desde o comecinho era abençoar todas as famílias da terra através da descendência dele, o que nos leva, claro, direto a Cristo. Agora sim, vamos pular para o Novo Testamento e ver como tudo isso se encaixa. O material que a gente está vendo reforça que Jesus não veio para começar algo do zero, mas sim para ser a peça central, a pedra fundamental que une tudo que veio antes. Agora, olha que interessante essa análise de Mateus 16:18. A fonte argumenta que quando Jesus fala sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ele não estava falando de Pedro. O nome Pedro, ou Petros, em grego, significa uma pedra pequena, um cascalho. Jesus estava se referindo à revelação de que ele é o Cristo, a Petra, que em grego significa uma rocha maciça, um fundamento inabalável, ou seja, o fundamento é o próprio Cristo, não um homem. E Efésios 2:20 deixa isso ainda mais claro, sem nenhuma dúvida. A igreja é como um único edifício. O alicerce é formado pelos profetas da antiga aliança e pelos apóstolos da nova aliança. E quem é que une essas duas paredes? Quem é a pedra de esquina que sustenta a estrutura toda? O próprio Jesus Cristo. É uma continuidade direta, tá vendo? Certo. Então, se a igreja é a continuação do povo de Israel, como é que os não-judeus, os gentios, entram nessa família? Bom, para explicar isso, o apóstolo Paulo usa uma metáfora que é simplesmente fantástica. Imagina uma oliveira. Essa árvore representa o povo de Deus. Alguns dos seus ramos originais, que são parte de Israel, foram quebrados por causa da incredulidade. E os gentios, então, são como ramos de uma oliveira selvagem que, pela fé em Cristo, são enxertados nessa mesma árvore. A gente passa a fazer parte da mesma família, se alimentando da mesma raiz. Tá, mas como é que esse enxerto se torna oficial? Segundo o material, é assim. Da mesma forma que a circuncisão era o sinal físico da aliança lá no Antigo Testamento, o batismo em nome de Jesus Cristo é o sinal espiritual na nova aliança. É a chamada circuncisão de Cristo, o ato que, digamos, oficializa a entrada de uma pessoa na família de Deus. Tudo bem, a igreja foi fundada por Cristo com raízes em Israel. Mas a pergunta que fica é: ela sobreviveu? Como a gente pode ter certeza de que ela continuou existindo ao longo da história, como foi prometido?
A base para essa certeza, de acordo com a fonte, é a própria promessa de Jesus. E não foi uma promessa de uma presença passageira, né? As palavras foram todos os dias até a consumação dos séculos. Isso implica uma presença contínua e uma igreja que nunca, jamais deixaria de existir. Mas e aqueles períodos enormes da história, tipo a Idade Média, que foram marcados por tanta perseguição? Onde é que a igreja estava? Para responder isso, a fonte recorre a uma profecia lá do livro de Apocalipse, que se resume a este número bem enigmático. Então, o livro de Apocalipse fala sobre uma mulher que simboliza a igreja, fugindo para o deserto. E lá, ela seria protegida por 1.260 dias. O material que a gente está analisando interpreta esses dias da profecia como anos, o que sugere um longo período de 1.260 anos. Durante todo esse tempo, argumenta-se que a igreja não sumiu, ela foi divinamente preservada, escondida dos olhos do mundo, cumprindo aquela promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, para a gente amarrar tudo, a análise nos deixa com 4 marcadores principais para identificar a igreja legítima. Primeiro, uma origem que volta até Israel. Segundo, um fundamento que é o próprio Cristo e não pessoas. Terceiro, o sinal de pertencimento, que é o batismo no nome dele. E quarto, uma história contínua, mesmo que por vezes oculta desde a época dos apóstolos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é muito poderosa. No meio de tantas vozes e tantos ensinamentos diferentes, qual é a importância da origem documentada de uma fé? De acordo com o material que a gente viu hoje, essa origem não é só um detalhe histórico, é a própria base da sua legitimidade. Fica aí para a gente pensar.